Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos que estão assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo à primeira aula do nosso livro, o livro que nós estamos estudando aqui na EBD Online, da Igreja Manancial de Águas Vivas. Você já conhece, já mandei o vídeo de introdução, vocês estão sabendo já o que se trata. Hoje vou estar mandando para vocês aí um vídeo, que é esse que eu estou produzindo agora, da primeira aula, que vai falar sobre o primeiro assunto do livro, O livro Manual de Cerimônias, que tem como autor aí o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, E aí eu estou aqui muito feliz. Eu peço a vocês que já possa estar deixando aí seu like, aí porque a gente vai estar postando no YouTube esse estudo, apesar de que a gente vai estar direcionando para a nossa escola bíblica aqui dos nossos alunos, mas que vai ficar público aí para o YouTube para quem quiser aprender aí mais sobre as cerimônias da igreja, E aí eu gostaria já de te agradecer por já estar assistindo esse primeiro vídeo. Muito obrigado, Peço que você compartilhe esse conhecimento com todos que você conhece, que a gente vai estar ministrando esse estudo aqui hoje nessa aula, nesse vídeo. E aí eu queria já aproveitar e fazer uma pequena oração aqui para a gente iniciar. Vamos começar. Soberano Deus, magnífico eterno Pai, obrigado por esta aula, Senhor. Te agradeço e te glorifico porque o Senhor é maravilhoso, tua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos aqui, foi bem rápida a oração. Peço a vocês que não prestem atenção muito no cenário. O que importa aqui é o que vai ser ensinado. O que importa aqui é a palavra, é a mensagem que vai ser transmitida. E como eu já tinha falado para vocês, a primeira lição dessa revista, desse livro, Manual de Cerimônias, é esta, Vamos lá. A ordem nos cultos. É o primeiro vídeo que a gente vai estar lançando desse estudo que nós vamos estar fazendo aqui na Escola Bíblica, na EBD. É o primeiro livro dessa jornada que nós vamos trilhar, essa série de vídeos que nós vamos fazer, E aí, eu vou já aqui soltar a vinheta da nossa EBD Online. Vamos lá, para a gente iniciar. Voltando para cá, vamos começar o estudo, Como eu já havia falado, vamos aqui aprender sobre essa primeira lição, que é a ordem nos cultos. Vamos lá, pessoal, vamos lá, sem perda de tempo, a gente agilizar aqui. Quero fazer um vídeo não tão longo, para a gente estar não se fadigando muito. Eu quero ser bem breve aqui, Então, falando dessa lição, a revista propõe, o livro propõe, com o pastor, que a gente possa observar a ordem, a organização, a disciplina nos cultos, a forma que os cultos têm que ser ministrado e celebrado para Deus, Porque o culto é o culto racional. Eu vou estar abrindo aqui já o documento para a gente começar a estudar sobre esse assunto, Esse assunto importante. Mas antes eu queria aqui abrir um parênteses e queria aqui fazer uma dedicatória, Falar para vocês um pouco do autor do livro. O autor do livro é esse cidadão aqui, o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, E o que é que ele vai dizer aqui como palavra, Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, se tributo, se temor, se honra, Romanos 13, versículo 7. Esse é o pastor Timóteo, o pastor que produziu esse livro abençoado. Vamos avançando aqui, o autor do livro, pastor Timóteo. Quem é o pastor Timóteo? Para quem não sabe, o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, terceiro vice-presidente da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, no Brasil, presidente da Confraderge, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, e presidente das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro e Petrópolis do Rio de Janeiro. Ou seja, esse aí que você está vendo aí na foto é o autor desse maravilhoso trabalho que é o livro Manual de Cerimônias, Ele é o grande pastor que foi usado por Deus para trazer esse ensinamento para nós.
Prosseguindo aqui, ó, existe aqui uma dedicatória, né? O que é que ele vai dizer aqui para nós? Ó? A todos que desejam fazer o melhor na causa de Cristo e que com efeito se lançam a essa tarefa, visando não, tão somente a glória de Deus, dedicamos esse trabalho. Ou seja, ele dedicou esse trabalho pensando em todos aqueles que querem se aperfeiçoar na obra de Deus, né? Isso é muito louvável, isso glorifica a Deus pela vida do pastor Timóteo. Vamos aqui continuar. Vamos aqui para o prefácio do livro, né? O que é que o prefácio do livro vai estar falando? O modesto trabalho que ora colocamos à disposição no numeroso corpo de obreiros da seara do Mestre, os quais efetivamente exercem o santo ministério, praticando os mais variados atos cerimoniais. Não foi escrito com a finalidade de criar padrões éticos ou estatuir normas a serem observadas dogmaticamente. Antes, visa tão somente a oferecer algumas opções sobre celebrações comuns no dia a dia do obreiro evangélico, que não raras as vezes se encontra em apuros, desejoso mesmo de ter em mãos o roteiro para o ofício sagrado que vai administrar. Olha como é interessante essa parte aqui, ó. O que é que esse trabalho vem trazer, esse livro vem trazer para nós? Muitas vezes nós recebemos a oportunidade, nós como obreiros da casa do Senhor, como ovelhas também, como congregado, recebemos a oportunidade de estar realizando algum trabalho na igreja. Às vezes o trabalho fácil de ser feito, por exemplo, um trabalho de limpeza, um trabalho de organização de um evento, um trabalho que a gente consegue entender já como fazer, mas às vezes nós somos colocados no estreito. De repente, às vezes o pastor chega para nós e diz, ó, você vai ministrar ali um culto de Santa Ceia, você vai dirigir, você vai louvar, você vai trazer uma saudação, você vai fazer ali uma direção de um culto funeral, uma direção de um culto de casamento, um culto de 15 anos, né, de aniversário de 15 anos, enfim. Às vezes o obreiro é colocado numa posição a qual ele não foi preparado para aquilo, ou não foi ensinado e ele mesmo também não buscou conhecimento para aquilo. E aí ele fica em apuros, né? Ele fica ali no estreito, como a gente costuma dizer. Aí aqui continua o prefácio, ó. Tais circunstâncias podem ocorrer, seja por ser um ato a celebrar uma experiência nunca antes realizada pelo obreiro, fato tão comum na vida ministerial, ou por falta de tempo para pesquisar e preparar adequadamente o modo de realizar a cerimônia. O conteúdo deste pequeno manual é fruto da orientação do Espírito de Deus, que nos encaminhou à observação das necessidades tão frequentes nas igrejas evangélicas, muito especialmente naquelas situadas em locais onde não foi possível chegar ao aprimoramento cultural teológico, pendurado métodos cerimoniais que, olhados no seu aspecto estrutural e formal, são totalmente descabidos dos nossos dias. Aliás, muitos deles nunca foram aceitáveis, nem cultural, nem biblicamente. Não queremos aqui denunciar gafes, nem defeitos, nem qualquer aspecto negativo do labor ministerial alheios, né, em todo o nosso vasto campo evangelístico, mas desejamos, com a ajuda de Deus, ajudar aqueles companheiros que, com humildade, resolveram fazer uso das suas sugestões que nesse sucinto trabalho oferecemos. Se os amados companheiros se sentirem compensados com o que aqui se oferece, sentimos-nos altamente gratificados e agradecidos a Deus por haver direcionado na elaboração deste pequeno tratado. Olha como é interessante, o pastor Timóteo aqui, ele deixa claro que aqui ele não está aqui querendo entrar dentro da congregação, dentro da igreja, dentro do ministério e mudar as formas de cerimônia, não. Ele só está querendo aqui tentar trazer algo que Deus colocou no coração dele para que aconteça o quê? Para que não aconteça formas equivocadas e totalmente antibíblicas de celebrações, como a gente vê aí, acontece muito, a gente vê celebrações de Natal na igreja evangélica,
de formas equivocadas, de formas a colocar símbolos e elementos ali que não fazem parte da nossa doutrina, né, a doutrina pentecostal. Enfim, ele vê o real intuito, ideia, objetivo desse manual foi trazer aqui o padrão, né, o padrão conservador, o padrão assembleano, o padrão pentecostal de fazer as cerimônias, cada uma no seu aspecto, cada um dentro do seu escopo de execução, tá? Então é por isso que ele traz esse livro e ele ele explica aqui porque o objetivo desse trabalho, né? E ele se sente muito alegre se esse trabalho puder ajudar em algum porcento aí nas celebrações da igreja a qual nós fazemos parte, a qual você faz parte. Vamos lá, vamos continuar. Depois do prefácio, vamos aqui, continuando aqui o slide, né? A ordem nos cultos. Vamos para os tópicos dessa lição. Os tópicos dessa lição vão vir: cochichos e falatórios no culto, a mensagem é prejudicada, a ordem tem que começar no púlpito, né? A desordem causa má impressão, né? A desordem causa má impressão. Obreiros têm que ser o exemplo, né? Traz essa pequena passagem de texto bíblico em 1 Coríntios 14, no versículo 23, depois o 33 e o 40, que vai dizer assim, ó: portanto, eu vou estar mesmo de eu ler aqui, vou aqui abrir aqui uma imagem aqui, para ficar melhor de eu ler, tá bom? O texto bíblico vai trazer o quê? Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas, em uma interpretação. Tudo seja feito para edificação. Versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. É assim que o apóstolo Paulo em Coríntios vai falar para a igreja, né? Tudo tem que ser feito com decência e ordem, né? E é verdade, né, irmãos? Então vamos aqui para o primeiro tópico da lição, né? Vamos aqui para o primeiro tópico: cochichos e falatórios no culto. O que é que a revista vem trazendo para nós? É lamentável ver em muitas igrejas, às vezes em igrejas grandes e conhecidas, conversas e cochichos sem fim nos cultos públicos. E o motivo disso é, principalmente porque o mau exemplo vem do púlpito, onde pastores, presbíteros, etc., julgam-se com o direito de cochicharem uns com os outros e até mesmo durante a entrega da mensagem. Isto constitui uma falta grave, né, irmão? Grave. Olha aqui o que a revista vem trazendo para nós em primeira mão, que é muito comum. Isso é verdade, não vou dizer que não é, que muitas vezes os falatórios e os cochichos na igreja, que é visto lá de cima do púlpito, são um reflexo, são uma consequência do que acontece no púlpito, né? Às vezes os obreiros ali, né, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, que estão ali sentados no púlpito, se acham no direito ou se acham que não estão dentro da mesma palavra de orientação do apóstolo Paulo, que é fazer tudo com ordem e decência. Ora, se a igreja contempla e consegue ver ali os irmãos os obreiros que estão em cima do púlpito, conversando, cochichando, andando para um lado para o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, sem a necessidade, sem a real necessidade que o culto precisa, porque eu não vou dizer, irmãos, que a gente não necessite se levantar para ir a um banheiro, para beber uma água. Se houver necessidade, não tem porquê estar sendo dando mau exemplo. O que Paulo recomenda é que nós devemos ter cuidado em fazer o que é necessário apenas. Às vezes, o que acontece é que, sem a necessidade real, acontecem essas interrupções, vamos dizer assim, essas dispersações da igreja em cima do púlpito, né? Às vezes,
não está dentro do tema, não está dentro da mensagem, não está dentro do que é necessário fazer no culto, e aí acaba os obreiros ali em cima do púlpito, conversando, cochichando, olhando o celular. É muito comum isso acontecer. E isso tem causado é, algumas reações no corpo da igreja negativas, né? O que vai acontecer é que, se por acaso a igreja for exortada por estar falando, por não estar quieta no meio do culto, aí os irmãos vão ter direito de falar que os obreiros são o primeiro a conversar no meio do culto, né, e uns com os outros, e aí falar, e aí começa a desordem, né? Infelizmente é assim. O que nós devemos aprender é que, com a revista, é que nós devemos estar no culto, assim os obreiros, assim como a igreja, tem que estar em total reverência e atenção ao que o culto, ao que está acontecendo no culto e o que tem que acontecer, que está dentro ali do rodízio, que está dentro ali da escala. Perdão. Continuando aqui, ó. O que é que o autor da revista vai dizer também? O culto deve ter louvores a Deus, por ter línguas estranhas, podem mesmo ter profecia, ainda que o profeta lembre-se de que não é obrigado a transmitir no lugar não adequado a mensagem que recebe, podendo retê-la para a ocasião oportuna, pois o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Sim, muitas coisas gloriosas que temos exemplo na Escritura podem acontecer no culto público, inclusive curas, milagres e maravilhas, mas no culto público não deve haver falatórios e cochichos nem no púlpito e nem na congregação. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Olha como é interessante. Algumas pessoas vão dizer assim, que o Espírito está sujeito ao profeta. Mas nós temos que entender uma coisa. Muita gente vai colocar essa palavra dizendo que, dando a entender que é o Espírito Santo que está sujeito ao profeta. Isso é errado, isso é antibíblico. Não é o Espírito Santo que está sujeito ao profeta. A Bíblia diz que é o Espírito do profeta, o próprio Espírito do profeta está sujeito a ele. Porque nós sabemos que existe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o Espírito do homem. Quando fala o Espírito do profeta, está falando do Espírito do homem profeta, não o Espírito Santo. O Espírito Santo não está sujeito a homem. O Espírito Santo é Deus, ele é todo poderoso, ele tem os atributos, todos os atributos de Deus, ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. O Espírito Santo ele não está sujeito a homem. Então fique bem claro isso. Quando diz ali que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, ele tem a autoridade e a escolha de perceber que aquele ambiente desordenado que está na igreja, que tem muita conversa, muito cochicho, muita criança correndo para um lado e para o outro, gritando, enfim, aquela desorganização, ele tem o direito, o profeta, de não levar a mensagem de Deus conforme Deus está falando, está mandando falar, porque ele está vendo ali que não está sendo um ambiente adequado. Quando ele percebe que o ambiente não está adequado, o tempo que foi dado não é o suficiente, ele pode decidir não levar a mensagem que estava no seu coração e simplesmente fazer outra coisa ali só para preencher o espaço. Então, outra coisa que nós devemos falar também, a questão do tempo. O tempo da palavra, hoje nos templos, nas igrejas, está resumido. É dado muito lugar aos louvores, às oportunidades individuais, inclusive a pessoas nécias, né? Pessoas que ainda não têm tanto entendimento, acabam não sabendo como proceder na sua oportunidade, às vezes recebem uma saudação e passa muito tempo, e aí consome o tempo do culto. E aí, quem vai ser prejudicado aí no tempo, falando de tempo, de horário, é a palavra. Vai diminuir o tempo da palavra cada vez mais, e aí quando o profeta, o pregador pega a oportunidade de trazer a palavra, já está o tempo resumido, né? Então, é isso que vai acontecer quando há muito falatório, há muito cochichos no culto, né? Vamos continuar aqui, irmãos. Continuando aqui para o segundo tópico. A mensagem é prejudicada. A gente acabou falando sobre isso aqui um pouco. Quando a gente fala a mensagem é prejudicada, é o que eu estava falando aqui agora há pouco. O pregador ele recebe ali a oportunidade.
Tudo bem, vamos supor que ele recebeu a oportunidade e foi dado pouco tempo para ele pregar. Além de ter acontecido, ter dado pouco tempo para ele pregar, ainda tem ali os movimentos que não condizem, não contribuem para que o pregador consiga trazer a mensagem, né? Então vamos aqui ler aqui o que a revista diz. Ó. A mensagem que o pregador leva é por vezes gravemente prejudicada pelos falatórios e cochichos, pelo andar de crianças nos corredores, pelo chorar de crianças, pelo vai e vem de muitos entrando e saindo do recinto do templo sem necessidade, pela formação de bloquinhos nos corredores, e por outras irreverências tão lamentáveis. É dever dos diáconos reprimir energicamente tais procedimentos, e cabe ao pastor da igreja fiscalizar para que a ordem seja mantida, né? Essa parte aqui é muito interessante, né, irmãos? Aqui a revista vai dizer que o diácono ele tem a função de estar ligado, né, de estar percebendo não só a questão dessa desordem, né, dessa falta de organização no culto, mas também deve estar agindo, né? E ele ainda diz energicamente. Hoje, se um diácono for agir energicamente para, sei lá, para pegar um filho de uma mãe e botar no braço dela, é capaz da igreja se rebeliar por causa disso, né? Mas a Bíblia nos ensina, e isso é bíblico, que no culto tem que ter reverência e ordem. Paulo vai dizer no texto que a gente leu, né? E aí o pregador, vendo tudo isso acontecer, como eu já falei, isso vai prejudicando o entendimento da palavra, vai dispersando as pessoas não prestam atenção na palavra. O inimigo ele fica tentando ali colocar coisas ali para desviar a atenção, o foco, e aí acaba que a mensagem é prejudicada, né? Aquele momento ali que passamos a semana ali esperando, domingo, para que vinha o pregador falar que é a mensagem que Deus quer falar para o nosso coração. Aqueles visitantes que estão ali querendo escutar de Deus uma palavra de esperança, acaba não entendendo, acaba sendo atrapalhado por esses movimentos e esses falatórios dentro do culto, né? E aí a palavra é prejudicada mesmo, né? Continuando, irmão, vamos aqui para o terceiro tema. A ordem tem que começar no púlpito. O que é que a revista vai dizer para nós? Ó? A igreja deve ser regularmente instruída a manter ordem no culto público, e o pastor deve determinar aos diáconos e auxiliares a respeito. Ó, aonde está na revista aí, irmãos? Na cor branca, né? Esse texto em branco é o que a revista traz. E o que está em amarelo já são outras coisas que eu acrescentei para enriquecer aqui a lição, tá bom? Vamos lá. Comentário do professor. O professor sou eu, Evangelista Elza Almeida. O que é que eu vou comentar aqui para vocês? Ó? Além disso, o ideal é os diáconos e obreiros ficarem sempre atentos à nave da igreja, observando todas as áreas e agir em toda e qualquer necessidade. Já os presbíteros têm uma responsabilidade com a ministração da palavra de Deus, assim como nos ensina o apóstolo Paulo. Vejam, em Atos 6, 2 ao 4, vai dizer assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, que comentário foi que eu trouxe aqui? Ó? Quando os obreiros que estão no púlpito não estão conversando, não estão ali desviando a sua atenção para cochichar e falar também, ao mesmo tempo eles estão ali atentos a tudo que está acontecendo na nave da igreja. Ou seja, se existe ali o porteiro está precisando de uma força, um apoio lá, porque aconteceu alguma coisa, como eu já vi acontecer, que o porteiro precisar de um apoio porque alguém queria entrar ou alguém queria sair, tinha um problema ali, uma alteração. Ver se o bebedor lá da frente, onde bebe a água,
está faltando água, se está faltando copo, se o lixo tá cheio, enfim. Da nave do púlpito, o obreiro que não está conversando, ele está atento. E os diáconos, biblicamente, são os que têm que se levantar e agir, né? Tem que olhar, o certo é já no começo do culto, antes do começo do culto, já observar tudo, né? Sair observando se precisa de água, precisa de copo, se o banheiro está limpo, se precisa varrer alguma coisa, se precisa arrumar as cadeiras. Deixar ali, à vista ali, tudo praticamente preparado para o culto acontecer sem mais necessidades. Mas pode acontecer de algo precisar ser feito, e aí os diáconos, eles têm essa prerrogativa de ir lá e resolver agir. Ele tem que estar 100% observando o que está acontecendo, se é um problema no som, se é buscar uma água para o púlpito. Essa questão de sair e levantar para pegar água é só numa extrema necessidade mesmo, porque o diácono ele tem a prerrogativa de ir lá no bebedouro, encher o copo d'água, alguns copos d'água ou uma jarra d'água, como algumas igrejas têm, levar para o púlpito e ali os obreiros ficarem abastecidos de água. O que acontece só precisaria necessidade do obreiro se levantar do púlpito para ir ao banheiro numa extrema necessidade. Aí, nessas condições, o obreiro consegue ficar atento a tudo que está acontecendo no púlpito e ficar de prontidão para agir e fazer algo, né? Assim como o apóstolo Paulo nos ensina. É isso que eu quis comentar aqui nessa parte. Vamos aqui agora para o outro tópico. Olha aí, ó, como é interessante essa parte. A desordem causa má impressão no culto. O que é que a revista vai dizer? Ó? A ordem nos cultos é essencial ao progresso espiritual da igreja e ao bom conceito do pastor. Uma igreja cujos cultos se realizam em desordem dá má impressão aos visitantes e mesmo aos membros que compreendem as coisas de Deus. Revela um pastor descuidado e não alcançam o desejado progresso espiritual. Olha como é forte aqui o que a revista vai dizer. No culto, não vai ter só pessoas que são da igreja, que já entendem, já têm uma certa experiência espiritual. Então, no culto, também vai ter visitantes. Né? No culto também vai ter visitantes, pessoas que não crentes, que foram evangelizadas, receberam ali um panfleto, foram convidadas, familiar de algum membro da igreja, um congregado, visita, e aí você vai, tanto os membros que já são experientes, já estão na igreja, como aqueles que estão visitando pela primeira vez ou estão passando um tempo visitando já. E aí, começa a perceber que o culto é uma coisa desorganizada. Irmãos, não só no culto, mas qualquer coisa que a gente faz, qualquer local que a gente vai, que a gente percebe uma desorganização, gera em nós um mal-estar, gera em nós um sentimento ruim. Por exemplo, se você vai para um banco, um exemplo, um banco, e você vê que ali no banco não tem organização, você não sabe qual a sua vez, você não sabe qual é a ordem do atendimento, você não sabe a limpeza totalmente suja, o recinto. Se você vai por exemplo, para um hospital, você vê ali que não tem organização, não tem ali uma regra, um protocolo a ser seguido. Tudo aquilo que você vê que é desorganizado gera um mal-estar, né? Gera algo ruim dentro de nós. E aí o que acontece? Por isso que na igreja, se num banco, em local... Pois é, pessoal, então, tive que fazer um corte aqui rapidinho, porque entrou alguém aqui. Então, como eu estava dizendo, né? Causa má impressão. A pessoa vê um negócio desorganizado e acaba não ficando muito bem naquele local, e aí se torna prejudicial, né? Prejudica a vida espiritual da igreja, e aquelas pessoas que vão para aquele local se sentem que ali não tem realmente uma organização, e acaba isso degrinindo até a imagem da igreja, né? Por conta disso. Então, por isso que é importante, né, para a vida espiritual da igreja, a questão da organização, né? Não causa mal impressão. O que é que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 15, versículo 15 ao 22, ó. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal,
mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, né? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para que vocês em Cristo Jesus não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 22. Afastem-se de toda forma de mal. É isso que o apóstolo Paulo nos recomenda na questão da desordem que causa má impressão, o tópico, né? Vamos aqui para o último, a parte final aqui. Obreiros tem que ser o exemplo, né? O que é que o comentário da revista faz? Eu vou fazer primeiro um comentário aqui. No caso aqui, não tem revista, é só comentário meu, do professor, né? Ó, o nosso Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo, nos ensina que devemos seguir o seu exemplo após lavar os pés dos seus discípulos. O que é que diz aqui em João 13, 13 a 17? Ó? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes, verdadeiramente, que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Aí vou fazer outro comentário aqui embaixo. Assim, eu concluo, irmãos, que essa lição, certo? Vou até botar aqui. Voltar para cá. Assim, irmãos, eu concluo, certo? Que essa lição, dizendo que todo e qualquer exemplo de qualquer aspecto deve ser observado e ensinado primeiramente àqueles que recebem do Senhor a responsabilidade de cuidar da casa e da obra do Senhor, que o pastor e os obreiros, que é o pastor e os obreiros. Nessa observância, a igreja também deve seguir tal exemplo. Dessa forma, o nome do Senhor é glorificado com um culto devidamente santo e organizado. Ou seja, todo e qualquer exemplo na igreja tem que partir primeiro do púlpito. De todos os aspectos, irmão. Se você aceitou ser obreiro, aceitou receber esse cargo, não ache que você apenas recebeu um título. Você recebeu ali uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Porque assim, ó, quem são os obreiros da igreja? Do pastor até o menor, todos são obreiros. O cargo ou a função é obreiro. Não importa se é operador, auxiliar, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, todos são colocados no mesmo grupo, que é obreiros. Todos eles têm a responsabilidade de dar o exemplo em todos os aspectos. Quando eu falo em todos os aspectos, a gente está falando aqui de organização, de ordem, mas também exemplo de humildade, exemplo de amor, exemplo de acolhimento, de hospitalidade, exemplo de cumprimento e prática da palavra. Ou seja, acontece muito por aí igrejas em que o pastor, os obreiros cobram da igreja humildade, mas eles mesmos não são humildes. O pastor cobra dos obreiros a liberação de perdão, mas ele mesmo não libera perdão. Cobra da igreja que venha pedir perdão a ele, mas não vai lá também. O exemplo não tem que vir da igreja. O erro está aí, irmão. Que o púlpito ali está esperando a igreja dar exemplo para poder seguir o exemplo. Mas é o contrário. É o púlpito, é os obreiros, é quem está ali na responsabilidade, é sacerdote, que tem que dar o primeiro exemplo, como Jesus fez. Ele deu exemplo e falou, assim como eu fiz, sendo maior, fazei vós também. Eu, sendo mestre, lavei os seus pés. Mas aí, vocês têm que fazer também. O vídeo ele já está se estendendo muito, irmãos.
mas essa lição já foi passada para vocês, é a primeira aula falando do livro Manual de Cerimônias, né? E eu espero que você tenha aprendido aqui, né, nessa primeira lição desse livro. E espero que vocês também esteja começando a gostar, compartilhe esse vídeo, mande para pessoas que você sabe que vai gostar, vai precisar. Isso é um estudo. Aqui não é placa de igreja, é independente de religião, mas isso tem tudo a ver com o que Jesus quer para os cultos, o que Deus quer, né? Pois valeu, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Elvis Almeida, faço parte da Igreja Manancial de Águas Vivas da Colônia. Até a próxima lição. Deus abençoe. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus.